Pessoal, bora lá, bora lá. Pessoal, hoje a gente vai entrar num assunto, né, que tem uma relevância, uma importância muito grande para o seu edital aí, para a sua prova, tá certo? Então perceba que no último concurso do INSS, né, foram 3 questões só sobre crimes contra a Seguridade Social, tá bom? Então o tema da aula de hoje, né, são crimes contra a Seguridade Social, tá lá no seu edital, caiu no último concurso, 3 questões, então nesse, né, vai cair, porque é um tema relevante, né, e se investe muito hoje no combate aos crimes contra a Seguridade Social. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, direto ao ponto. A gente começa sempre com a questão, né? O estelionato previdenciário é um dos crimes mais prevalentes do INSS, o qual gera grande prejuízo aos cofres públicos. Configura este tipo penal o saque indevido pós-óbito de benefícios previdenciários. Devido ao atraso na comunicação do óbito pelo cartório ao INSS, o familiar, de posse do cartão e senha do beneficiário, continua sacando o valor correspondente do benefício. Por isso, é tão importante a prova de vida, realizada pela autarquia. E a banca te pergunta se isso é certo ou errado. E aí, para a gente responder, a gente vai entrar na aula aí, tá bom? E aí você vai ver que é uma questão fácil, tá certo? Pessoal, o primeiro crime contra a Seguridade que eu quero que você grave para a prova é o crime de apropriação indébita previdenciária, tá certo? Então grave aí, ó, é o crime de apropriação indébita previdenciária, tá bom? Está tipificado, tá, no artigo 168A do Código Penal, tá certo? É um crime, né, que tem uma relevância muito grande, vai estar na sua prova, tá certo? Vamos lá. Então, tipificando um crime de apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pessoal, então veja, o tipo penal aqui é o seguinte, é deixar de repassar, tá certo? Você vai circular aí, ó, deixar de repassar as contribuições recolhidas. Então, o que acontece? Nesse tipo penal aqui, nesse crime, exige o elemento subjetivo do crime aqui, é o dolo, né? Tem que haver a intenção, tá certo? Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? Na minha empresa, eu tenho 5 funcionários, eu desconto o valor devido à Previdência, eu boto lá no contra-cheque deles lá, né? Desconto em INSS, eu desconto do salário deles essa contribuição, só que eu desconto de forma dolosa isso do salário deles, mas eu não repasso a Previdência. Eu estou me apropriando desse valor indevidamente, tá certo? Então o crime é esse aí, beleza? Então é o crime de apropriação indébita previdenciária, né? Eu deixo de repassar a Previdência, né, as contribuições recolhidas ali do segurado, do empregado. Beleza? Vamos lá. A pena para esse crime é a pena de reclusão, tá bom? De 2 a 5 anos e multa, tá bom? Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá bom? E aí, nas mesmas penas, incorre quem deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social, que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços, tá certo? Também está tipificado como esse crime aí. Incorre nesse crime quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada, ó, grifa aí, ó, que tenha sido descontada do pagamento efetuado a segurados, a terceiro ou arrecadada do público, tá certo? Então tem que, além de deixar de recolher, né, eu tenho que ter descontado esse valor ali do empregado, tá certo? Vamos lá. Também incorre nesse crime quem deixa de pagar benefício devido a segurado, tá certo? Quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. E aí o grande exemplo desse tipo aqui, né, é o salário maternidade, tá bom? E o salário família, tá certo? Que deverão ser pagos juntamente com a remuneração. Então, deixar de pagar esse benefício aqui, tá bom? Ao segurado, né? Quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência, também vai ser enquadrado nesse crime de apropriação indébita aí, tá certo? E aí, eu venho com informações sobre esse crime que eu quero que você grave para a prova, tá bom? Nessa primeira observação aí, você vai circular essa observação aí e vai marcar aí 5 estrelas, ó. 5 estrelas, porque isso, né, é uma observação, né, porque isso é uma observação extremamente relevante, tá bom? Então, observação 5 estrelas aí, ó. Vamos lá. Se eu faço essa observação 5 estrelas,
É porque isso você vai guardar debaixo do seu travesseiro, tá bom? Para a gente revisar, vamos lá. O simples fato do contribuinte não cumprir a obrigação fiscal, deixando de repassar a parte descontável, né, e empresarial, desde que não tenha sido deduzido do segurado ou do terceiro, não configura o ilícito penal previsto nesse artigo. Ou seja, se a contribuição não for descontada do empregado, não existirá crime. Não existirá crime. Então perceba o seguinte, para que haja o crime aqui, né, eu tenho que descontar do salário ali do meu empregado e esse desconto eu não repasso ele à Previdência, tá certo? Então preste atenção nisso aí, né? Não basta eu não descontar, tá certo? Não basta eu não descontar, eu preciso não repassar a Previdência, tá certo? Então tem que existir esses dois verbos aí, tá certo? Para que exista o crime, eu preciso descontar do salário e não repassar a Previdência, tá certo? Vamos lá. E aí eu trago características desse crime que você vai levar para a prova, tá certo? Vamos lá. Veja, grande característica desse crime, é um crime homicídio próprio, tá certo? Homicídio próprio, guarde isso para a prova. Não é possível a tentativa nesse crime, tá certo? E se exige o dolo, tá bom? Ou seja, nesse crime aqui, esse crime não admite a modalidade culposa, né? Tá certo? Tentada, né? Não admite isso aí, tá bom? Então exige o dolo, não é possível a tentativa e se trata de um crime homicídio próprio, tá bom? Vamos lá. Outra característica do crime, esse crime de apropriação indébita que você leva para a prova, ó. É um crime formal, tá bom? É um crime formal, pois não exige qualquer resultado, mas apenas a conduta omissiva, tá certo? Então, independe do resultado, tá bom? Então, é um crime formal porque independe do resultado, tá bom? Não exige qualquer resultado, mas apenas a conduta omissiva ali do agente, tá bom? Outra coisa, é um crime de ação penal pública incondicionada, tá certo? Grave isso para a prova. E aí, pessoal, né, eu vou trazer para vocês, né, as últimas observações sobre esse crime, tá certo? Mas eu julgo ser as mais relevantes e você vai gravar todas debaixo do seu travesseiro ali, tá certo? Então vamos lá. A lei, ela fala, né, em causas de extinção da punibilidade do agente, tá certo? No tocante a esse crime de apropriação indébita, eu vou listar eles aqui para você, tá certo? Então tá extinta a punibilidade do agente, tá certo? Pela morte do agente, tá bom? Por anistia, graça ou indulto, por retroatividade de lei que não mais considera esse fato como criminoso, tá bom? Está extinta a punibilidade também pela prescrição, decadência ou perempção desse crime, tá bom? Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, tá bom? Pela retratação do agente, nos casos em que a lei permita, né, admita. Pelos casos de perdão judicial, nos casos previstos em lei, tá bom? Grave isso para a prova. E aí, a gente chega numa observação também 5 estrelas, tá bom? Que eu quero que você guarde para a prova. Inclusive, essa observação aqui, né, do crime de apropriação indébita, é a observação que vai diferenciar esse crime do crime de sonegação previdenciária que a gente vai ver na parte 2 da aula, tá certo? Então, guarde essa informação para a prova. Vamos lá. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, ó. Então, veja, para estar extinta a punibilidade aqui, ó, não basta declarar, não basta confessar, eu tenho que efetuar o pagamento das contribuições devidas, tá certo? É a grande diferença desse crime para os demais, então grave isso aí. Então, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Circule aí, que é outra informação importante, ó. Não basta declarar, não basta confessar, eu tenho que declarar, tenho que confessar, tenho que fazer o pagamento, e esse pagamento tem que ser antes do início da ação fiscal. E aí vai estar extinta a punibilidade do agente, tá certo? Uma vez efetuado o pagamento integral das contribuições, desaparece a pretensão punitiva do Estado, tá certo? E é pacífico o entendimento na jurisprudência atual de que a quitação da dívida é causa de extinção de punibilidade, tá bom? Esse slide aqui, 5 estrelas, bote ele debaixo do seu travesseiro, tá certo? Vamos lá. Outra informação relevante para a prova,
né? E você sabe que a gente já traz aqui no formato mastigado, tá bom? Para que você não perca tempo. Vamos lá. As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas ou não em notificação de débito, poderão, após verificadas e confessadas, ser objeto de acordo para pagamento, parcelado em até 60 meses, tá certo? Junto à Receita Federal, a Procuradoria-Geral Nacional de Fazenda e o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, tá bom? Sendo suspensa a pretensão punitiva do Estado. Né? Aqui, né, a lei traz só essa informação de que esse débito previdenciário ele pode ser parcelado em até 60 vezes, tá certo? Guarde isso para a prova, guarde isso para a prova. E aí, de forma, né, a você ler e fixar, né, para não perder tempo, eu trouxe essa tabela aí, tá certo? Eu trouxe essa tabela aí com relação ao pagamento desse valor não repassado indevidamente, tá certo? Esse valor que não foi repassado e para o pagamento desse valor para a extinção da punibilidade aí, tá certo? E aí eu associo o pagamento desse valor com ações no decorrer da ação, tá bom? Porque a banca ela vai perguntar isso. Veja só, se eu faço o pagamento do valor devido ali, né? Antes do início da ação fiscal, vai estar extinta, né, a punibilidade, tá certo? Então associa aí ao pagamento antes do início da ação fiscal a extinção da punibilidade, tá certo? Se eu faço o pagamento após o início da ação fiscal, mas antes do oferecimento da denúncia, isso pode ser causa de perdão judicial ou pena de multa apenas, tá certo? Vamos lá. Se eu faço o pagamento do valor devido após o oferecimento da denúncia, mas antes do seu recebimento, tá certo? Se eu faço o pagamento após o oferecimento da denúncia, mas antes do seu recebimento, isso é causa de arrependimento posterior, tá certo? Se eu faço o pagamento após o oferecimento da denúncia, mas antes do seu recebimento, isso é causa de arrependimento posterior, tá certo? E aí, mais uma vez, no tocante a esse crime de apropriação de débito previdenciária, né? Se eu pago o valor devido ali, né? Após o recebimento da denúncia, né? Se eu faço o pagamento após o recebimento da denúncia, isso é uma circunstância atenuante, né? Atenuante, isso vai reduzir a pena aplicada ao crime ali. Beleza? Beleza? Pessoal, a gente finalizou aqui a primeira parte da aula, tá bom? Sobre crimes contra a seguridade. A gente vai para a segunda parte da aula agora, que a gente vai abordar os outros crimes, e lá a gente vai responder a questão que foi abordada aqui nessa primeira aula, beleza? Um abraço.